Bom, boa tarde, meu nome é Felipe. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira para o Alan e para o Dr. Aldo. Do ponto de vista do contribuinte, acho que, por um lado, a gente tem uma realidade onde você tem bens e serviços que hoje, sei lá, um é tributado em PIS, COFINS e ISS, o outro PIS, COFINS. No momento que você nivela, teoricamente, você tem um aumento da carga tributária, porque você passa a tributar ali indiretamente alguns impostos que você não estava tributando antes. Então, por um lado, o contribuinte é impactado um aumento da carga tributária, então, na verdade, o quanto ele está pagando lá do produto final, o percentual dessa carga tributária, teoricamente, é um pouco maior. Por outro lado, como o Alan comentou, você diminui o custo Brasil, ou o custo da ineficiência do próprio sistema e das empresas e do próprio sistema brasileiro. Então, queria entender, do ponto de vista de vocês, quanto essa balança é positiva, é negativa, ou quais são os eventuais impactos para o contribuinte, e nem me refiro ao quanto isso, de fato, reflete para o contribuinte depois em políticas públicas, e, enfim, eu acho que é outra história. Mas queria entender um pouco desse impacto. E a segunda pergunta é mais para o Ivon. Hoje, entendo que o serviço que a Dutex consegue ajudar as empresas é nesse cenário conturbado que a gente tem no Brasil, automatizando seus processos e tudo mais. Num cenário novo, teoricamente muito mais eficiente, como que a Dutex se posiciona e qual que é a visão da empresa para o médio e longo prazo? Seu nome, desculpe? Felipe. Ótima pergunta, Felipe. É uma pergunta também que aparece bastante quando a gente discute o IBS. Uma conta simples, né? Se você somar ICMS 18 a 25%, que é a alíquota. PIS/COFINS tem 3,65 até 9,25. E se você colocar ainda o ISS, 2%, você vai ter uma alíquota grande, né? Isso seria uma carga tributária alta. E se você replicar isso para todos os bens e serviços, que é a uniformização do IBS, você passa a ter determinados produtos que antes não eram tributados pelo ICMS, passarão a ser tributados com essa alíquota do IBS, né? Esse cálculo, ele é um cálculo que ele precisa ser calibrado exatamente porque, com essa ampliação da base, você vai ter necessariamente que ajustar essa alíquota, né? Porque 25% do ICMS não vai continuar sendo 25%, porque agora ele vai incidir também sobre os serviços, né? E a mesma coisa ao contrário do ISS. Tem alguns estudos econômicos que trazem que esse aumento ele vai impactar alguns produtos, mas que vai reduzir outros. Então, em tese, energia elétrica, por exemplo, teria uma redução na sua alíquota. Produtos que não têm tributação, teriam um aumento serviços, basicamente, teriam um aumento no seu preço, né? Se você considerar simplesmente o tributo. E aí tem duas questões importantes. Uma é a questão dos preços relativos. O que significa preço relativo? Significa que, no final do dia, você vai pagar um pouco mais do seu serviço que você usava, mas, no final, você vai pagar menos no outro. Então, o impacto na economia é um impacto neutro. Então, esse ponto é um ponto importante. Quer dizer, para o consumidor, vai haver aumento do preço relativo, mas isso, no todo, traz uma neutralidade da tributação, tá? E como que se vai determinar essa alíquota, né, que vai chegar a essa neutralidade? Por meio desse período de transição. Quer dizer, inicialmente, o IBS teria uma alíquota de 1%, que seria acarretada com a redução da COFINS. Então, a COFINS reduz 1%, entra o IBS com 1%. Tá? E aí, nesse primeiro ano, vai ser para exatamente medir o efeito arrecadatório do IBS. E aí, a partir do segundo ano, ele começa a aumentar e os outros tributos começam a reduzir para se chegar até a substituição no final desse período. Tá. Só complementando, o que eu estudei e vi de IBS é exatamente o que o professor falou, né? A gente vai ter alguns produtos que vão acabar tendo mais impostos, mas vai acabar balanceando no final com outro que vai acabar tendo menos. E como o objetivo do governo, quando você olha a conta, a projeção que eles fizeram, é manter a arrecadação, fica claro exatamente esse ponto, que alguns produtos você pode ser meio imediatista e falar, nossa, estou pagando mais, mas outros, na outra conta, na outra ponta, vão acabar baixando. Então, o efeito exatamente é nulo, em forma de arrecadação e para o contribuinte em si.
É o que eu entendi. Bom, responder a segunda pergunta do Felipe, boa pergunta. As empresas de, basicamente, tecnologia fiscal vão mudar. É inevitável isso. Hoje, basicamente, os grandes players de tecnologia fiscal, eles sobrevivem de obrigação acessória, de transformação de layout. Isso é o mercado hoje. Felizmente, a gente tem uma visão diferente e, com certeza, a do táxi vai mudar, mas é algo que a gente já está planejando, a gente está trabalhando junto já com o pessoal da CECIF nessa modelagem, e vai mudar. As empresas fiscais vão precisar mudar para data science, para uma análise muito mais qualitativa do que efetivamente hoje operações quantitativas, né? E há novas tecnologias surgindo por aí, como o pagamento instantâneo. Então, hoje há várias possibilidades, né? Então, o fisco vai acabar a dependência do fisco com os bancos. Então, as empresas de tecnologia fiscal poderão ser, de repente, também fintechs, onde vai poder ofertar tanto para as empresas quanto para os entes federativos soluções de pagamento e fiscais muito mais eficientes do que existem hoje. Então, vai mudar, mas toda mudança destrói algo, mas constrói muito algo, né? Acho que Schumpeter, eu também sou economista de formação, meu é destruição criativa, né? Então, isso já está pesquisado e documentado que é assim que funciona. Então, a gente está preparado, estamos junto aí com o pessoal, com o Dr. Aldo, com o Eurico, para modelar isso daqui e estabelecer um novo padrão. A meta, grande objetivo nosso e de todo mundo aqui, é transformar o Brasil do pior sistema de tributário do mundo para o melhor, onde as empresas e os governos vão ter uma visão online do que está sendo gerado de crédito e o que está sendo gerado de débito na economia. O que isso possibilita N negócios. Data Science está vindo com tudo aí, dá várias possibilidades, porque hoje, até um comentário que o Dr. Aldo falou, o benefício fiscal hoje não gera um benefício para o cidadão, ele onera o cidadão, porque efetivamente se aumenta o custo da mercadoria. Porque eu montar uma fábrica lá no sertão do Nordeste, qualquer área, sem infraestrutura nenhuma, para uma empresa levar tudo para lá, precisa criar uma série de custos adicionais que é repassado para o produto. Então, o Brasil hoje, isso é uma pesquisa legal, eu até gostaria de fazer meu mestrado nisso daí, que tem duas coisas que geram inflação no Brasil que não são mapeadas, o benefício fiscal e o ICMS-ST. A substituição tributária, do jeito que é hoje, principalmente o pautado, gera inflação na economia. Então, isso tem que acabar, tem que mudar, e a gente tem que melhorar, e estamos trabalhando para isso. Só aproveitar um gancho também, aproveitando essa destruição criativa, né? Hoje eu tive uma reunião no escritório com uma pessoa que é do ramo de mídia, né? E ele já tem uma idade bem avançada e ele estava me contando do negócio de jornal, que ele tinha um negócio de jornal. Aí ele falava o seguinte: olha, você já parou para pensar que eu tinha que trabalhar com a minha equipe de jornalismo durante o dia todo? Eles produziam ali uma manchete, tipo, 8h30 da manhã, aí produziam outra manchete, meio-dia, produziam outra manchete, 6 da tarde. Eu fechava a manchete, 6 da tarde. Aí eu fechava a manchete, tinha que imprimir o jornal nas prensas, e esse jornal ele tinha que estar na casa da pessoa às 7 horas da manhã, a 500 quilômetros de onde está a impressora. Então, eu tinha que imprimir, às 8h30 eu fechava uma primeira edição, para rodar essa prensa, tinha lá o cara que fazia a diagramação, colocava isso tudo nos tipos, imprimia, saí 11 da noite para entregar na cidade a 500 quilômetros daqui, porque lá tinha uma outra pessoa que fazia a distribuição para os pontos de distribuição, que levava até a banca, que levava até a casa do sujeito. Então, ele falou para mim hoje, olha que legal isso, ele falou: meu negócio era mais de logística do que de informação. E aí ele estava falando que hoje o jornal dele é informação. Ele falou: hoje eu tenho a equipe trabalhando em conteúdo, trabalhando em informação, e os caras colocam na plataforma online, isso chega na hora para as pessoas, e as pessoas veem na hora. Eu não tenho mais custo com impressão, não tenho mais custo com papel, não tenho mais custo com tinta, não tenho mais custo com o cara fazendo caminhão para levar até um lugar. Se quebrava o caminhão, eu tinha um problema. Depois, o cara chegando lá e fazer distribuição. Olha o exemplo, que interessante para isso que a gente está vivendo, né? A gente está mudando. A apuração de tributo no Brasil vai deixar de ser um jornal impresso
e passar a ser jornal eletrônico, digital. Quer dizer, a gente vai alocar a nossa inteligência não na logística, a gente vai alocar a nossa inteligência no conteúdo. É o conteúdo que vale, não é a logística. Boa. Pessoal, esse tema é muito bom. A gente está até conversando aqui, doutor Aldo, a gente vai estar organizando um outro evento em breve aí sobre isso. Mas agora, até pelo tempo aí, acho que todo mundo está querendo tomar um chopinho depois aí gelado. A gente dá espaço aí para mais uma pergunta aí. Acho que tem o Josias ali. Você pode. Você eu deixo fazer. Eu vou me vingar aqui agora. Então, 3, fechou? Vamos ficar até uma meia-noite, né? Acho que está tranquilo aí. Sem problema, pessoal. Vamos aí. Doutor, é o seguinte, eu tive a experiência de implantar a parte de tributos em 9 países, aí desde os Estados Unidos até aqui o sul do Chile. O que diversificou entre esses países para mim foi, e que fez eu pensar um pouco diferente, foi o México, por exemplo. O México ele faz a tributação com base não na nota de saída e nem na compra, mas sim no momento que o fornecedor me paga e no momento que eu recebo do meu cliente. E ali sim é que eu faço a tributação efetiva do meu imposto. Lá no ICC, né? No CECIF, desculpa. Vocês chegaram a discutir alguma coisa nesse sentido? Porque isso também ajuda a empresa no seu fluxo de caixa. Porque hoje a gente deve ter aí uma série de não recebíveis, né? O pagamento é mais difícil, né? A gente paga todo mundo, mas receber nem sempre é na mesma proporção. Se vocês chegaram a discutir isso lá, para se consegue usar alguma coisa assim para ajudar as empresas? Olha, esse é um ponto bem importante, até na linha do que o Ivon falou também, é um modelo atual que traz inflação, né? Porque você antecipa um valor que você ainda não recebeu, que você pode até não receber. Né? Então, você trabalha com regime de competência e não regime de caixa. Né? É muito difícil mudar isso. Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente chegou a debater no âmbito desse grupo. O fisco mostrou uma resistência muito grande e o fisco até propôs o seguinte, isso tem conexão também com esse modelo que você levantou agora. No âmbito da não cumulatividade, o fisco ele queria reconhecer o crédito apenas em relação àquilo que fosse pago efetivamente. Então, o fisco queria limitar o crédito do IBS àquelas operações que já houvesse o pagamento do tributo. E aí nós, por outro lado, levantamos, falamos, não, espera aí, mas você já está recolhendo antecipadamente, você ainda vai ter problema com crédito que não é do alcance da empresa. A empresa não tem como controlar o pagamento do tributo por parte do fornecedor. Vai saber se o fornecedor pagou ou não. Ela exige a nota, ela pagou pela mercadoria. Né? E aí o fisco propôs um modelo, que é um modelo opcional para o contribuinte, isso está na proposta do IBS, na qual a empresa adquirente, ela já, na hora de fazer o pagamento da compra, ela já separa o que é IBS e o que é mercadoria, ou o que é serviço. E aí essa parcela que ela mesmo recolheu do IBS, isso já entra como crédito de uma forma imediata, permitindo até o ressarcimento, no caso, por exemplo, de ativo mobilizado. Então, você construiu uma fábrica de 1 bi, né, tem crédito ali, você não vai usar, ressarcimento em 60 dias. Né? É isso que a gente está discutindo no âmbito do IBS. Mas esse é um ponto que você levantou, que é um ponto muito importante. O modelo ideal seria trabalhar com um regime de caixa. Ok. Meu nome é Paim, sou controller da Cencosud Brasil. Foi dito aí que foi feito estudos, né, de países para justamente ver qual seria um modelo, tipo, para copiar, né, um modelo que já existe aqui no Brasil. Eu queria saber quais foram os países que foram levados em consideração para fazer esse tipo de análise. As diretivas europeias, do IVA europeu, e o IVA da Nova Zelândia e da Austrália. São 2 referências muito interessantes, né, que levam em consideração também questões federativas. Né. O IVA, as diretrizes do IVA europeu, elas não se preocupam em detalhes em relação aos modelos internos de cada Estado parte. Né. Então, tem Estado que é unitário, tem Estado que é federativo. O IVA
australiano e da Nova Zelândia, ele já leva em consideração essas diferenças. Então, a gente se inspirou nesses modelos, e aí, basicamente, em questões relacionadas a crédito, né, o que dá crédito, o que não dá crédito, como que funciona questões sobre bens digitais, né, também essa é uma outra discussão que está sendo travada na Europa atualmente, né, um grande imposto sobre digital services, né, que vem trabalhando numa outra frente, que aí já é mais voltada para imposto de renda, tá? Porque para serviços e mercadorias como consumo, você está relacionado com o cidadão, com o local onde está o cidadão. Então, essa discussão sobre a alocação de tributo, ela acaba diminuindo porque é onde está o cidadão, não é onde está a corporação, né? Não é onde está a empresa. Mas esses foram os modelos que a gente se inspirou. Tá? Se vocês quiserem, gente, no site do CCIF, CCIF, tem um material bem interessante, que são as notas técnicas. Tudo isso que a gente conversou sobre a alíquota única, sobre questão de não cumulatividade, sobre os modelos de tributação sobre consumo no mundo, estão lá nesse site de uma forma bem acessível em termos de linguagem. Não é juridiquês, não tem citação, transcrição, é um texto fluido para que a gente possa também justificar e explicar essas questões. Tá? Aqui. Doutor Aldo, para você minha pergunta, com essa reforma, né, do IBS, você poderia comentar um pouco sobre substituição tributária, antecipação e DIFAL, e como ficam os créditos das empresas que possuem saldo credor com essa mudança do IBS, uma vez que me parece que o fisco não está considerando muito isso, em todos os impostos, né? É uma ótima pergunta. Substituição tributária, antecipação e DIFAL acabam. Acabam. Por quê? Porque você muda a lógica para o destino. E também você muda a lógica do que dá e do que não dá crédito. Acaba. Em relação aos créditos acumulados, esse é um grande problema que vai ser tratado na transição. Né? Espera-se que seja resolvido na transição, mas que, como eu mencionei na primeira parte, é um grande problema orçamentário para os estados, porque eles não têm esse registro. Os estados não têm essa previsão para pagamento desse crédito. Mas isso tem que ser resolvido, né? Porque a empresa não pode morrer com saldo acumulado, que não vai conseguir transformar isso em recursos quando vier o IBS. Ela não vai conseguir usar o crédito, migrar para pagar o IBS. Isso aí, pessoal. Uma salva de palmas aí para todo mundo.